Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Bom, nós estamos no projeto aí com o tema Libertadores, pela Rede de Homens. E eu vou estar falando com vocês aqui hoje sobre Moisés. E nós vamos ler a história dele, começa lá em Êxodo, no capítulo 2. Mas na realidade lá em Atos, no capítulo 7, nos dá uma descrição bem dada em relação a ele e divide em 3 tempos. E esses 3 tempos são o seguinte: primeiro tempo, 40 anos, Moisés passou achando que era alguém. Os próximos 40 anos, Moisés ele passou pensando que não era ninguém. E os últimos 40 anos, dos 120 anos de idade de Moisés, ele aprendeu que Deus usa ninguém para fazer uma grande obra. E na realidade, quando nós falamos de Moisés, de um grande libertador, um grande profeta que foi ele, como a Bíblia nos diz, lá no livro de Êxodo, nós pensamos, quando falamos Moisés, nós pensamos num que hoje a empresa cinematográfica ela faz hoje, né? Que foi os 10 mandamentos, aquele grande homem, né? Aquele grande líder, e de fato foi. Mas na realidade depois lançou o Príncipe do Egito, que foi Moisés também, um homem que não envelhecia, na realidade, sempre bonito, né? Mas ali naqueles 2 lançamentos da empresa cinematográfica falta uma coisa: a realidade. E quando nós vamos para a Bíblia, a palavra de Deus, na realidade nós temos ali a realidade. Que Moisés, pensou que era alguém, né? Quando estava ali no Egito, junto com a filha de Faraó. Mas depois na realidade ele acha que vai ser com as suas próprias mãos, acaba ali matando o egípcio, né? E tem que sair dali. Então ele passa 40 anos fora dali, achando que não era ninguém. Mas logo em seguida ele encontra com Deus ali na sarça, e nós conhecemos muito bem o episódio, e Deus ali faz uma promessa. E Deus ali faz uma promessa que iria livrar os filhos de Israel, mas faz uma promessa para a vida dele também, que de ninguém Deus iria fazer um grande libertador, mas à maneira de Deus. E isso acontece nas nossas vidas. Hoje talvez a gente pode pensar: pô, mas eu sou aqui um pai de família, estou aqui na igreja congregando, faço parte da rede de homens da nossa igreja, né? Mas Deus quer usar você para ser um libertador. Talvez nós precisamos nos libertar de nós mesmos, e Deus pode nos usar para sermos libertadores. Libertadores dentro da nossa própria casa, libertadores dos nossos filhos, da nossa esposa, libertadores do nosso casamento, do nosso relacionamento, libertadores de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas, às vezes nós somos encrencados demais, somos calados demais e precisamos nos libertar de nós mesmos dentro da nossa família. Mas não se preocupe. Talvez você pense: ah, mas Deus vai fazer isso comigo. Deus pegou um Moisés, que era dos hebreus, colocou ele no Egito para estudar toda a arte do Egito. Foi uma pessoa respeitada, mas Deus não queria ele daquela forma. Deus queria ele para libertar aquele povo. Deus estava preparando, e foram na realidade 80 anos de preparo, né? Então as coisas não acontecem do dia para a noite. Então essa série Libertadores, e falando especificamente de Moisés hoje, Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você naquilo que é o propósito dele para o seu coração. E como que você vai ficar sabendo disso? É quando nós vamos para a presença de Deus. É quando nós vamos buscar a face de Deus. É quando nós temos um encontro com Deus. Porque se nós queremos sermos libertadores de nós mesmos, nós não vamos dar conta. Por nós mesmos, nós não vamos dar conta. Nós vamos cair no esquecimento. Mas quando nós começamos, quando Moisés teve um encontro com Deus, quando Deus então fez aquela promessa para ele: olha, você agora está pronto, vai lá que nós vamos começar essa obra. A mesma coisa somos nós. Quando nós encontramos com Deus, quando nós dependemos de Deus, quando nós dependemos do Espírito Santo, quando nós pedimos a Deus qual é a sua vontade para a minha vida, você pode ter certeza de uma coisa: Deus vai começar a agir ao seu favor. Deus vai começar a trabalhar na sua vida para você ser um grande libertador que precisa. Agora, qual era que você precisa ser esse libertador? Aí é você que vai saber. Deus é que vai te mostrar. Porque Moisés então achou que a liberdade, ele ia ser um grande libertador pelas suas próprias mãos. Vou pegar o Egito, vou matar e vou enterrar. Mas na realidade, Deus não tinha dado aquela ordem. Ele tomou aquela decisão por suas próprias mãos. E não foi a vontade de Deus. Aquele não era o caminho para ser um libertador.
Lembra quando eu disse que foi quando ele encontrou lá na sarça? Ele começou a entender então o projeto de Deus para ele ser um libertador, que era a maneira de Deus, não a dele. Então a partir do momento que nós nos despimos da nossa armadura, como Davi fez lá quando Saul foi colocar as armaduras sobre ele, ele tirou toda aquela, não, eu não sou apto para isso, eu não dou conta, eu vou despedir, se eu vou com a minha funda. E ele foi com a sua funda, com as suas pedras, acreditando que Deus ia fazer. Então, enquanto nós que somos servos de Deus, somos sacerdotes, somos profetas da nossa casa, quando nós conseguirmos despir das nossas armaduras, quando nós conseguirmos largar tudo isso e nos entregarmos a Deus, nós podemos ter certeza de uma coisa: o que Deus fez na vida de Moisés como libertador, como um profeta, que hoje quando se fala o nome de Moisés, nós já nos arremetemos logo ao que ele fez lá. Ele caminhou com aquele povo no deserto, Deus preparou de uma forma milagrosa. Assim é a nossa vida. Quando nós nos dependemos de Deus, quando nós nos entregamos, quando nós nos despimos desse velho homem, dessa velha natureza nossa, nos entregamos a Deus, nós podemos ter certeza de uma coisa: Ele vai pegar esse homem e vai usar para ser esse libertador, naquilo que é a necessidade da sua vida. Você pode ter convicção disso. Tem um ditado, um provérbio, aliás, que diz o seguinte: que um pássaro com a asa quebrada, ele não voa altos voos mais, porque não tem condição. Mas eu discordo disso. Por mais que nós temos os nossos defeitos, nós temos às vezes a falta de preparo, às vezes nós temos talvez a falta de capacidade para ser esse libertador, mas fique tranquilo. Deus pegou Abraão, que nós podemos dizer que foi uma pessoa que mentiu, mas ele foi chamado amigo de Deus. Nós temos uma Raabe, que era uma prostituta, e ela ajudou os espias e o seu nome foi escrito na galeria da fé. Nós temos um Sansão que tinha era um nazireu, mas ele deixou rapar a sua cabeça, mas nós lemos no livro de Juízes que o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Nós temos o próprio Moisés, que subiu no monte, quando estava descendo do monte, o povo tinha feito toda aquela festa, aquele bezerro de ouro. Ele na ira, ele quebrou a tábua dos 10 mandamentos que Deus tinha escrito para ele. Mas essas pessoas Deus chamou e deu a segunda chance novamente. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Talvez nós erramos, talvez nós demos um passo em falso, talvez tomamos decisão que não era para ser tomada. Agora como que eu posso ser esse libertador? Fique tranquilo, Deus é um Deus da segunda chance. Ele conta com você para ser o libertador naquilo que Ele quer te usar. Como eu disse, que seja na sua casa, que seja no seu trabalho, que seja com seus filhos, que seja com o seu cônjuge, que seja na sua vida, que seja na sua vida, os seus relacionamentos familiares, seculares. Deus vai te capacitar. E eu quero dizer para você o seguinte: que Deus conta com você para fazer de você um grande libertador em pleno século XX. Deus é contigo, creia que Deus vai fazer aquilo que é a vontade dele na sua vida. Deus abençoe a sua vida.